E a atividade, então a atividade integradora vai mandar por e-mail, e as atividades semanais vocês vão mandar via AVA, tá? Lá pelo ambiente virtual, vocês têm como anexar, tá bom? Só a integradora que me mande por e-mail. E aí vocês vão me mandar digitalizado, né? Sabe que tem que baixar aquele programinha para fazer a digitalização, tá bom? Pessoal, seguinte, não sei se todo mundo assistiu o vídeo, né? Então, assim, da atividade. Não sei como é que tá a questão aí de vocês, mas vocês precisam assistir o vídeo. Lá tem todas as explicações. E segunda-feira, a gente tira dúvidas da atividade integradora, tá certo? Da atividade integradora, não, perdão. Da atividade do AVA, tá? Então, assim, vocês têm até o dia 20 para me entregar, não é? Então, aí vocês vão me entregar, né, no dia 20, depois da aula, né? Então, assim, eu tô falando questões do AVA, né? As questões do AVA, que vocês vão entregar dia 20, né? Eu sei que muitos nem olharam ainda, né? Nem acessaram, porque eu tenho como ver, tenho um controle das pessoas que acessaram e as pessoas que não acessaram. Então, muitos nem acessaram ainda, nem viram a atividade, acho que nem sabem que tem atividade para fazer, tá bom? Então, assim, tem que ver, tem que assistir o vídeo, tem que ler o roteiro para poder fazer, tá? Aí, semana que vem, como eu sei que vocês não tiveram tempo ainda, semana que vem, segunda-feira que vem, eu tiro dúvida das questões do AVA, tá? E hoje eu continuo tirando, quando eu anexei as atividades, não foi hoje não, acho que foi sábado. Foi sexta, uma coisa assim, tá? Não lembro se foi quinta, sexta ou sábado, um desses dias eu anexei lá. A atividade, ela tá digitada, digitei lá no campo das atividades, sexta. Uhum. Então, tá lá. E aí muitos nem viram ainda, tá? Então é para dia 20 que vocês têm que me entregar. Algumas pessoas me perguntaram, alguém aí da sala me perguntou a respeito da questão 24 da lista, né? É isso? Questão 24? Então vamos lá. A questão 24. Eu ia fazer com vocês a 43 também. Tá, então eu vou fazer a 24 e a 43. Eu vou ajudar. Pessoal, a questão 24 é assim, ó, deu o número de prótons, nêutrons. A 60 também? Então, peraí. 24, 43 e 60. Deixa eu anotar aqui. Peguem a lista de vocês, tá? Porque eu tô sem a lista aqui. Então, assim, ó, a 24 diz assim, que é para fazer, eu vou colocar aqui. Então, vou colocar a resolução da lista da integradora, né? Só que eu vou fazer só a letra A, e aí vocês façam o resto, né? A, tá? Então, ali tá falando assim, ó, o nitrogênio, e aí, pessoal, aqui não é embaixo, tá? O nitrogênio é em cima o 14, tá bom? Aqui o 14 ele está perguntando quantos prótons, nêutrons que estão presentes nos núcleos seguinte, então nitrogênio 14. Para você fazer isso, você tem que olhar lá na tabela periódica, né? Não tem como fazer sem olhar na tabela periódica.
Você tem que olhar lá qual que é o número atômico do nitrogênio. Então, o número atômico do nitrogênio, ó, eu tô com uma tabela aqui, não sei se vocês estão vendo, tô com uma tabela. O nitrogênio, ele tem 7 prótons. Você vai olhar na sua tabela, tá? O nitrogênio tem 7, então você vai colocar o 7 aqui embaixo. Ali, o 7 está embaixo, mas o 14 está embaixo, mas ele está em cima, tá? Ele tem que ficar em cima. Então, vamos lá. Aí, pessoal, ó, se ele tem, misericórdia, quanto aluno entrando, se ele tem 7 prótons, tá? Ele tem 7 elétrons, e se a massa dele aqui, a massa dele é o que está em cima, né? Lá nos exercícios, vocês, por favor, corrijam, tá? Todos os números que estão embaixo, na verdade, estão em cima. Então, aqui, ó, né? Na letra B, por exemplo, eu vou colocar tudo aqui, né? Na letra B, eu não sabia que vocês iam me perguntar coisa ainda da lista, né? Eu achei que já tinham tirado todas as dúvidas, senão eu tinha deixado, tá assim, nitrogênio, deixado no jeito. Nitrogênio 15, embaixo, tá o 15 embaixo, mas é o 15 é em cima, tá? Então, 15 em cima, aqui, né? Na letra C, seria o TA, é em cima, 179. E na letra D, ou não tá por letra, né? Mas tá lá, em ordem, urânio é 233, tá? Então, você vai colocar assim, númerozinho em cima, tá bom? Aí, aqui na letra A, né? A massa dele na letra A, eu tenho que a massa é igual a 14 e o número de prótons, ou seja, Z, é igual a 7, tá? Então, a massa é igual a 14 e o próton é igual a 7. Então, como é que nós vamos achar o nêutron? Né? O nêutron, para você achar, é sempre o A menos o Z, tá? Então, você vai fazer nêutron é igual a 14, é igual, né? 14 menos o 7. Então, os nêutrons serão 7, tá? E você vai fazer isso para todos eles. Você vai olhar lá na sua tabela periódica, né? Você vai olhar lá na sua tabela periódica, todos os valores de prótons, né? O número atômico, para você poder fazer os cálculos. Então, aqui no nitrogênio já sabe que é 8, né? Aqui o número de nêutrons. O número de próton é o que está lá na tabela. O talho você vai olhar na tabela e o urânio também, tá certo? Ok? Não sei quem foi que me perguntou, mas espero ter esclarecido, tá? Então, agora eu tenho que responder a questão 43. Vamos responder a questão 43. O número que está no exercício é o número de massa, né? Isto, o número do exercício é o número de massa. Foi um erro de digitação, tá? Não fique embaixo, fique em cima. Então, a massa sempre em cima e o número de prótons embaixo, tá bom? Então, o número que está lá é a massa. Então, ali o nitrogênio 15 é um isótopo do nitrogênio que está lá na tabela periódica, tá bom? Então, vamos lá. Questão 43. Que números quânticos devem ser iguais para que dois orbitais diferentes sejam degenerados, tenham a mesma energia, né? Num átomo de hidrogênio, a letra A, um átomo de hidrogênio. Tá, então depois eu explico a 5 da atividade também. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. E é muita gente colocando aí, escrevendo no chat, daí depois eu me perco. Então, eu vou anotando aqui as questões que vocês têm dúvida. Então, aqui no átomo de hidrogênio, quais são, o que precisa ser igual para que dois orbitais diferentes sejam degenerados? Ou seja, para que eles tenham a mesma energia, dois átomos de hidrogênio.
Eles precisam ter o mesmo número quântico principal, tá? Para que eles tenham que números quânticos devem ser iguais para que dois orbitais diferentes sejam degenerados. Para que eles tenham a mesma energia, eles têm que estar no mesmo nível, tá? Então, ele tem que ter o mesmo número quântico principal, ele tem que estar no mesmo nível. Na letra B, num átomo polieletrônico, porque hidrogênio e hidrogênio, eles têm o mesmo orbital, né? Então, tem que estar no mesmo nível. Agora, para num átomo polieletrônico, ou seja, num átomo que tem muitos elétrons, tá? Para você ter orbitais de mesma energia, tá? Eles precisam ter o mesmo número quântico principal, tá bom? Então, o mesmo número quântico principal e tem que ter o mesmo orbital também. Então, o mesmo número quântico secundário, perdão, mesmo número quântico secundário. Então, mesmo número quântico principal, então, a mesma camada, para que eles tenham orbitais de mesma energia, tá? Eu tenho que estar falando do mesmo subnível. O número quântico secundário é o mesmo subnível. Então, vejam bem, se eu tenho um número quântico principal, tá? Tá lá, todos, eles estão no mesmo nível, né? Mas, vamos supor que os dois estejam no nível 3. Mas no nível 3, a gente tem subnível S, P e D, né? Nós temos S, P e D. Então, eu preciso, se ele é um polieletrônico, ele tem vários elétrons, eu não posso ter um orbital S com um orbital P, ou um orbital D com um orbital P, porque eles não vão ter a mesma energia, não vão ser degenerados. Então, no átomo polieletrônico, para que eles tenham a mesma energia, eles precisam ter o mesmo número quântico principal e o mesmo número quântico secundário. Então, esses que têm que ser iguais, tá? Então, aqui precisam ser iguais. A próxima pergunta é a questão 60. Vamos para a questão 60. Escreva o símbolo, é esse, né? Então, escreva o símbolo, vou aqui colocar, então essa é a questão 24, agora eu vou colocar aqui a questão 60, então eu vou fazer aqui com vocês a letra A, né? Aí a letra B, C e D, vocês que vão fazer, tá? Então, na letra A diz o seguinte, o átomo tem 9 prótons, tá? 9 prótons, e ele tem a 60 letra A, depois quando vocês forem estudar, vocês não vão saber. 9 prótons, e ele vai ter 10 nêutrons e vai ter 10 elétrons. Tá? Então, pessoal, olha só. Pelo número de prótons, você já tem como saber qual é o elemento. Então, qual é o elemento que tem 9 prótons? É o flúor, tá? Olha lá na sua tabela periódica. Então, aqui, ó, o flúor, tá? Tem 9 elétrons. Ah, não tô fazendo propaganda desse cursinho, não, tá? Porque eu já dei aula lá. Então, aqui. Então, tem 9 elétrons. Aí, é o flúor. Tá. O flúor, ele é neutro, ele tem carga positiva ou tem carga negativa? Então, agora é isso que nós vamos ver. Para ele ser neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Aqui, ó, você tem 9 prótons, tá? 9 prótons. E quantos elétrons? 10. Então, você não tem o mesmo número, né? Então, você tem um elétron a mais, certo? Que próton. Portanto, esse aqui é um ânion, tá? F-1, é um ânion, tudo bem? Então, para os próximos, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, ali, ó,
Na letra B, 12 prótons. Quem tem 12 prótons? Vai lá na tabela periódica e procura. Tchananã, tá? Achou. Tem 12 prótons e 10 elétrons. Isso significa que eu tenho mais prótons que elétrons. Então, prótons tem carga positiva, eu vou colocar o excesso que o exercício está falando. Então, eu tenho 2 prótons a mais, então vai ter 2 cargas a mais. Positivas, porque os prótons são positivos e os elétrons são negativos, certo? Então, vocês vão fazer isso. Não sei quem foi que me perguntou isso, ou só menos. O que é isso? Só menos? Menos um aqui, ou um menos, tá? Tanto faz. Ou só menos. Vamos fazer a letra B, então, que a letra B é um pouquinho. Tem um número diferente. Mas, sim, é a mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa. Então, vamos lá. Letra B. Na letra B, nós temos quantos prótons? Na letra B, nós temos 12 prótons e 10 elétrons, 12 nêutrons e 10 elétrons, tá? Então, se tem 12 prótons, qual é o elemento? Então, vamos olhar lá na tabela periódica. O elemento que tem 12 prótons é o magnésio. Pelo número de prótons, eu sei qual é o elemento. Agora, qual que é a carga do elemento? Ó, percebam que aqui os prótons e os elétrons não têm a mesma quantidade, então não é neutro, tem alguma carga. Como aqui tem 2 prótons a mais que elétrons, então a carga vai ser 2 mais, tá? Ou mais 2, tanto faz. Ok? Certo? Então, tem mais uma questão, que é a questão 5, que alguém me perguntou a respeito da questão 5. Vamos fazer a questão 5. A questão 5. Ah, tá. A questão 5, pessoal, ali são 436 nanômetros, tá? Então, vou colocar uma linha divisória aqui. Ali são 436 nanômetros. Então, na questão 5. Questão 5 diz assim: átomos de mercúrio excitados emitem luz intensa em um comprimento de onda. Então, vou colocar aqui, não consigo, não, vai demorar muito eu achar aqui o símbolo do comprimento de onda, então eu vou escrever, tá? Então, vou escrever aqui, comprimento de onda. O comprimento de onda aqui, que ele deu, o comprimento de onda é 436 nanômetro, tá? Não é nn, é nm, tá bom? 436 nanômetro. E embaixo, o que mais que ele quer? Qual é a frequência da radiação? Então, ele quer a frequência. Você não sabe. Mas você sabe o comprimento, a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava. Tudo bem? Metros por segundo. Daí é só você colocar na formulinha, né? Pronto. Era essa dúvida em relação ao nanômetro? Era, pessoal? Era essa dúvida em relação ao nanômetro? Ou não? Eu acho que é. O meu aqui, ó, tá NN, é NM. Então, agora é só colocar na fórmula, né? Comprimento de onda vezes frequência igual a velocidade da luz. Pronto, acabou a questão. Quem perguntou? Era essa a dúvida?
Gente, não sei quem foi que perguntou. Em relação a 47, tá? Tem alguém aqui perguntando na 47 se foi erro de digitação. Ah, tá. Qual? Não, aqui não, ó. Na 47, alguém me pergunta, professora, a questão 10 também, estou pedindo. A questão 47 é mais, tá? Ou simplesmente mais 2, tá bom? Pode aparecer assim também. É que eu peguei do livro essa questão, ele estava assim, eu deixei, tá? É que pode aparecer mais, tá aqui, ó. Cálcio 40. Questão que é essas, 47. 47, tá assim. Cálcio mais, tá? Isso é igual. Isso é igual a cálcio mais 2. Mesma coisa, tá? Não sei quem me perguntou. Então, alguém me perguntou. Então, na questão 47, ó. Então, eu vou falando, tá? Na letra A é mais 2, mais. Na letra B, tá certo, o 32 tá em cima e o 16 embaixo, perfeito. E é menos 2. Na letra C, tá certo também, é 55, 25, perfeito. Mais, ou mais 2. E na letra D, também, 127, 53 e o menos. Só uma coisa em relação a essas questões, assim, de determinar o número de elétrons, prótons e nêutrons, tá? O número de massa pode não coincidir com o número de massa que está na sua tabela periódica, tá bom? Por quê? De repente eu coloquei um isótopo aqui, não tem problema. O que tem que bater é o número de prótons, tá? E se não tiver, o exercício não tiver dado o número de prótons, como é a questão que a gente acabou de fazer, você olha na tabela periódica, tá? Agora, alguém falou a questão 24. O meu chat está aberto em cima da questão? Não, eu nem tô com. Aqui. É que eu tô olhando as questões, né? Que vocês estão me perguntando. Estão vendo aí? Muitas pessoas perguntando aí quais são as. Olha lá. Professora, a questão. Se tem 24. Ó, tem questões. Se tiver questões iguais, tá? Faz uma só. E na outra, por exemplo, 24, 42. Eu não sei quais são as questões iguais que vocês falaram ali. 55, 56. Coloca assim, faz a 55 e a 56. Igual a 55. Pronto, acabou. Tá? Não tem problema. Não precisa fazer duas vezes. Só escreve igual a questão tananã. Acabou. Então, dúvida. Qual é a dúvida mais ali? Cu da atividade. Então, vamos lá. Questão 5. Ah, eu já respondi, né? Questão 5. Questão 5 da atividade eu já respondi. Ó, pessoal, a questão 5 é assim, ó. Tá? Então, aqui, comprimento de onda, ó. O que é nanômetro? Tem lá no slide, né? 1 nanômetro é 10 a menos 9 metro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 436 vezes 10 a menos 9, opa, menos 9, tá? Metros. Então, aqui, ó, eu vou fazer assim, tá? 436 vezes 10 a menos 9 metros. É a mesma coisa que 436 nanômetros, tá bom? Ali ficou NN, é NM, M de Maria, tá bom? NM é nanômetro, é 10 a menos 9. Então, aqui agora você só vai colocar na formulinha, né? Ó, comprimento de onda vezes frequência, ó, comprimento de onda vezes frequência
é igual à velocidade da luz. Acabou, né? Agora, ó, é só substituir na fórmula. Ele te deu o comprimento de onda, né? Deu o comprimento de onda, deu a velocidade da luz, que você tem que saber. Agora é só achar a frequência, né? Pronto. Aí agora você tem condição de fazer. Era essa a dúvida em relação à questão 5? Professor, essa 5 que você está explicando, ela é da integradora ou é dessa última atividade que você passou? É da integradora. Não, eu estou perguntando da atividade. Mas você assistiu o vídeo, leu tudo? Eu dei uma olhada, é porque eu estava trabalhando. Sim, mas aí semana que vem eu vou tirar as dúvidas dos exercícios da atividade, pode ser? Pode sim, obrigada, professora. Segunda que vem eu tiro todas as dúvidas. Hoje eu vou encerrar as dúvidas da integradora, tá? Tudo bem, professora. Tá. É que você falou que são 5, 5 eu achei que era da integradora, daí eu tô explicando várias vezes, achando que era essa a dúvida. Professora, não tem como dar uma explicada nas questões da atividade do AVA para ir agilizando, se ninguém tiver mais dúvida, na questão da integradora? Da integradora? Então, assim, pessoal, é porque, como eu já gravei a aula e vocês não assistiram e também não leram o roteiro, daí fica complicado, né? Tem que ler antes. Então, vamos fazer assim. Eu dou uma explicação geral, né? Disso, vou pegar aqui, que são 30, porque daí eu já vou encerrar as questões da atividade integradora. Daí encerro hoje, não tiro mais dúvida e começo a atividade lá. 30. Elabora uma tabela mostrando os valores dos 4 números quânticos do elétron da última camada dos seguintes átomos no estado fundamental. Esse? Então, vamos lá. Letra A, enxofre. Essa questão é a 30. Então, o primeiro passo para você determinar é olhar na tabela periódica o número atômico, tá? Então, você vai pegar essa tabela periódica, vai olhar o número atômico do enxofre. Então, aqui, ó, o número atômico do enxofre é 16. Estão vendo aqui, ó, 16. Então, você vai colocar aqui 16, o número atômico. Você pode colocar na frente também, tá? Para quem não entendeu. Então, Z igual a 16. E aí, você vai fazer assim, ó, 1s2, vai fazer distribuição eletrônica normal. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e já deu? Então, 10, 12, ixi, já deu faz tempo. 12 mais 4 dá 16, né? Então, 10, 12 mais 4 dá 16. Então, o elétron da última camada é esse daqui, tá? Então, esse aqui, que é o último que você distribuiu, tá? Se fosse um metal de transição, o último que você distribuiu pode ser que esteja no meio, tá bom? Então, você vai fazer assim, ó. O número quântico principal. O número quântico principal é a camada, né? Então, a camada aqui, tá? O N é igual a 4, tá? N igual a 4. O L é igual, né?
o N igual a 4, ó. N igual a 3. 3 é aqui a última camada, tá? Então, a última camada é a 3. Então, aqui, ó, tem camada 1, camada 2, camada 3. Então, o N igual a 3, que representa a camada. O L representa o subnível. Então, S, o L é 0. P, o L é 1. D, o L é 2. E F, o L é 3. Como o subnível aqui é P, então o L vai ser 1, certo? O número quântico magnético são os orbitais que esses elementos, que esses elétrons estão colocados. Então, esses elétrons estão colocados em quadradinhos, né? Lembram? Que são os orbitais. Para o subnível P, nós temos quantos orbitais? 3. 3 orbitais. E o que nós vamos colocar dentro desses orbitais? As flechinhas. Então, eu vou colocar aqui como tracinhos, tá? Porque vai ficar complicado eu fazer os quadradinhos aqui, vai demorar muito. Ou posso fazer também os quadradinhos, mas eu acho que vai demorar muito. Então, representar aqui por tracinhos que simbolizam os quadradinhos, tá? Cada quadradinho eu vou colocar um elétron, certo? Então, aqui, nesse aqui de baixo, ó, no meio, ele é, aqui nesse canto, ele é -1, tá? Aqui é 0, e aqui é +1, tá bom? Então, nós vamos colocar elétron começando no -1. Então, eu vou colocar aqui um elétron, tá? Opa. Tem que colocar o elétron para cima. Então, aqui, para cima. Então, vamos colocar todos os elétrons. Nós temos que colocar 4. Então, 1, 2, 3. O próximo elétron tem que estar para baixo. E vai estar nesse primeiro orbital. Então, eu vou colocar ele aqui. Tá bom? Então, o último elétron que eu coloquei, né, ó, o último elétron que eu coloquei, ele está aonde? No orbital -1, então o número quântico magnético aqui é -1, porque o último elétron que eu coloquei é -1, foi na órbita -1, certo? E aí, o número quântico de spin. Se tá para cima, o spin é... Lembram? Quando tá para cima, o que o spin é? Então, aí vocês vão fazer. Tá para cima, spin -meio. Tá para baixo, spin +meio, tá? Se você fizer o inverso, não tem problema. Você só precisa colocar para mim assim, ó. Considerando que o primeiro elétron é +meio e o segundo elétron é -meio, tá? Tudo bem? Então, é isso. Vocês vão fazer. Certo? Aí, alguém mais me perguntou algum outro exemplo, né? Questão 10. Questão 10. Que camada de elétrons a N igual a 3 ou a N igual a 3, N igual a 3 no argônio ou N igual a 3 no criptônio estará mais perto do núcleo? O que vocês acham, pessoal? Quem vai estar mais próximo do núcleo? N igual a 3 no argônio ou N igual a 3 no criptônio? Quem é maior, argônio ou criptônio? Quem é maior, argônio ou criptônio? Olha, gente, aqui é só você olhar na tabela. Ó. O argônio, ele tem 1, 2, 3 camadas. O criptônio tem 4 camadas, né? Então, esse aqui é menor. Se ele é menor, o elétron da camada 3 vai estar mais próximo do núcleo. Então, é no argônio, tá bom? Então, deixa eu dar uma explicação geral sobre a questão do
que vocês estavam me pedindo ali, né? Das ligações químicas. Então, deixa eu pegar aqui o slide que eu utilizei, tá? Então, aqui, eu não sei se é isso que vocês não compreenderam, né? Do AVA. Pessoal, é isso? Bom, eu não sei se vocês não compreenderam a questão de montar as estruturas de Lewis, porque você fala, professora, eu não entendi. Qual que é a questão 5? É para montar as questões de Lewis? Porque eu não lembro mais. Deixa eu ver aqui, questões da semana 2. Eu nem estou aqui com elas. Então, aqui, questões da semana 2. Qual que é a questão? Eu não estou com ela aqui, eu digitei direto lá no portal, né? Então, deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui também, não. Não. Também não está aqui. Bom, pessoal, eu digitei direto, aí eu tenho que olhar lá, tá? Alguém poderia me informar qual é a questão 5? Vocês estão com dúvida? Que vocês estão perguntando? Pode explicar a 19? Bom, vamos lá. Deixa eu terminar de explicar isso aqui, daí eu explico a do AVE. Qual que é a pergunta da 5? Você pode explicar a 19? Tá, vou explicar a 19. A questão da 5 é esquematize a estrutura de Lewis para cada um dos seguintes moléculas. Sim, é isso mesmo. Tá. É essa mesma, questão 5 é de esquematizar a estrutura de Lewis. Então, é isso. A estrutura de Lewis, tá? Você, para montar, tem alguns passos, tá? Depois, eu vou explicar isso aqui, depois eu tiro as dúvidas do pessoal da integradora. Ó, tem a questão 19 e tem a questão 48 da integradora para eu explicar. Então, primeiro eu vou explicar isso daqui, daí depois eu vou tirar as dúvidas da integradora. E aí, hoje, acaba as dúvidas da integradora, tá? Aí, desenhe a estrutura de Lewis para o tricloreto de fósforo, por exemplo, PCl3, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, primeiro, vai somar todos os elétrons de valência. Então, você vai pegar lá, por exemplo, o P, tá? Que é o fósforo. Vou olhar na tabela periódica. Ele tem 5 elétrons, tá bom? 5 elétrons. E o cloro, ele tem 7. O que você vai fazer com o cloro? Você vai multiplicar por 3, porque aqui são 3 elétrons, tá? Multiplica por 3, tá bom? Então, 3 vezes 7, 21. Mais 5 elétrons do fósforo, tá? Aqui, esse é do cloro. Esses são 5 elétrons do fósforo. Tá? Do fósforo. E esses 7 elétrons aqui são do cloro. Olha lá na tabela periódica. Tá? Então, você tem 21 elétrons do cloro, mais 5 elétrons do fósforo. Então, 21 mais 5 vai dar 26 elétrons, tá? Para você distribuir. Então, você tem que distribuir esses 26 elétrons ao redor da molécula. Tá bom? Para você montar, aqui nesse caso, que a gente tem, né, um elemento, fósforo e 3 cloros, o que você vai fazer? O fósforo é o elemento central, porque ele foi o primeiro a ser escrito na fórmula. Então, você pode colocar, quando não é hidrogênio, você pode colocar o primeiro elemento que está escrito, é o que vai ficar no meio da fórmula. Então, você vai colocar o fósforo
no meio. E os cloros em volta. Então, aqui, o fósforo no meio, os cloros em volta, tá? Então, vai ficar no meio fósforos, cloros em volta. Beleza. Agora, você vai unir esses elementos por ligações simples. Então, aqui uniu por ligações simples primeiro. E aí, conta quantos elétrons você tem, ó. 2, cada ligação são 2 elétrons. 2, 4, 6. Mas você tem que colocar quantos? Você tem que colocar 26 elétrons. Então, você tem que distribuir 20 elétrons. Como que você vai distribuir esses 20 elétrons? Vai completar o octeto em cada um dos átomos. Então, o cloro aqui já tem 2 elétrons. Falta quanto para 8? 6. Você vai colocar 2, 4, 6 e aqui 8. Aqui, mesma coisa. 2, 4, 6 e mais esse daqui, 8. Aqui nesse cloro, ó, 2, 4, 6, 8, certo? Então, nós distribuímos esses 20 elétrons. Entendeu? Nós completamos os octetos em cada cloro, tá? Então, cada cloro já está com 8 elétrons, certo? Mas nós temos que distribuir 26 elétrons. Quantos que nós distribuímos até agora? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Cada tracinho aqui corresponde a 2 elétrons, tá? Então, 24. Peraí, nós temos que distribuir 26, né? Então, eu tenho que... Tá faltando 2 elétrons. Onde eu vou colocar? Os elétrons que estiverem faltando, eu vou colocar no elemento central. O que é o elemento central? O fósforo. Então, eu coloquei os 2 elétrons que estão faltando aqui. Ficou com 26 elétrons no total, tá? 26 elétrons. Bateu? Bateu. Então, a fórmula é essa, PCl3, tá? PCl3, então, um P no meio e os 3 cloros em volta, todo mundo com 8, inclusive o fósforo. Por quê, ó? 2, 4, 6, 8, tá? Então, tá todo mundo com 8 elétrons, tudo bem? Tá. Agora, eu posso ter também, para desenhar a estrutura de Lewis, que fazer duplas ligações. No caso do PCl3, eu não precisei fazer dupla ligação. Ou seja, ligações múltiplas que está lá no roteiro, né? Múltiplas seriam duplas ou triplas. Não foi necessário, porque todo mundo já ficou com 8 elétrons, completou os 26, está todo mundo certo, tá? Agora, existem alguns casos que nós precisamos por dupla. Vamos pensar no exemplo do ácido cianídrico, que é o HCN, tá? Primeiro passo, somar os elétrons de valência, tá? Então, vamos somar os elétrons de valência. O hidrogênio, você vai olhar na sua tabela, é 1. O carbono é 4 e o nitrogênio é 5. Somando tudo, porque todos têm só um átomo, então, 4 mais 1, 5 mais 5, 10. 10 elétrons, tá? Então, eu tenho 10 elétrons aí para distribuir nessa molécula. Agora, a ordem dos elementos que eu tenho que pôr. Aqui, eu tenho que colocar na ordem que está escrito. Por quê? Porque o hidrogênio não pode ficar no meio, né? Olha só, o hidrogênio no meio é improvável, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, ele não pode ficar no meio, que aqui ele está fazendo 2. Aqui, essa estrutura é provável, mas a verificada experimentalmente é essa, tá? Então, nós vamos ver que a carga negativa ou carga formal, ela tem que ficar no elemento mais eletronegativo. Mas agora, por hora, nós vamos fazer desse jeito. Então, HCN, beleza. Agora, nós vamos completar o octeto, ao redor dos elementos que estão ligados ao elemento central. Então, o hidrogênio, eu não preciso colocar elétron nenhum. Agora, ó, eu vou completar o octeto do nitrogênio. Então, aqui ficou 2, 4, 6 e 8.
Beleza. 8, né? Mais 2 aqui, 10. Já completei os 10 elétrons. Porém, pessoal, a gente completando os 10 elétrons não significa que já tá certo, né? Porque aqui, ó, são 10 elétrons que eu tenho que distribuir. Beleza. Só que todo mundo completou a regra do octeto. O carbono fez quantas ligações aqui? Fez 1, 2, mas o carbono, ele pode fazer 4 ligações, ele tem que ficar com 8. Aqui ele ficou com 2, 4. Então, eu tenho que colocar uma dupla ligação, para que ele possa completar o octeto. Não apenas o nitrogênio, mas o carbono também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma desses pares de elétrons e vou colocar aqui para fazer a dupla. Fiz uma dupla, tá? Fiz a dupla, o carbono ficou com quantos? 2, 4, 6. Ainda não completou o octeto. Então, o nitrogênio, como tem par de elétrons sobrando aqui, ele vem e faz, ó, 2, 4, 6, mais 2, 8. Fechou. Carbono tá completo. O nitrogênio, 2, 4, 6, 8. E o hidrogênio, 2 elétrons. Todo mundo está completo. Se eu tiver um íon, for positivo, eu retiro um elétron. Se for negativo, eu somo um elétron para eu adicionar, tá bom? E aí, eu tenho que responder as questões, né? Então, a 5 vai ser feita do mesmo jeito que a 4? Sim. Sim. Da mesma forma, tá? Vocês têm que estar dominando aí as estruturas de Lewis dessa forma, que o próximo conteúdo depende desse, tá? Que eu já vou postar essa semana ainda, lá para sexta-feira. Vou postar a próxima aula, que é carga formal. E aí você precisa saber fazer a estrutura de Lewis dessa forma que eu estou explicando, tá? Para você poder calcular a carga. Essa atividade é via AVA, tá? Ó, gente, é o seguinte, a atividade integradora é por e-mail, tá? Então, a integradora, vocês vão me enviar por e-mail. E as questões que a gente está fazendo semana a semana, via AVA, tudo bem? Pode ser escaneada ou Word. Qual que você está falando? Da atividade integradora ou da atividade online lá do AVA? Atividade de 5 questões, tá? Do AVA. A do AVA, se você puder, né? Se não tiver como digitar, enfim, você pode fazer no caderno, coloca lá, número 1, responde, número 2, responde, no caderno mesmo. Tira, passa pelo scanner, né? Tá? Digitaliza a questão. Eu não quero, pelo amor de Deus, nada em JPEG, tá? Porque JPEG, nossa, horrível para mim. Então, digitaliza, passa o scanner, passa o Khan Scanner, né? O programinha, e aí me manda. Pode anexar lá. Khan Scanner é um programa gratuito. É um programa gratuito para fazer escaneamento, para digitalizar documentos, digitalizar trabalhos, tá? Porque ele é bom porque ele já digitaliza e gera o PDF. Então, vocês já vão me mandar em PDF e fica bem mais nítido, tá? Do que uma foto. Porque eu já recebi foto com a sombra de uma garrafa de café, né? Eu sei que química, né? Da sombra, né? Mas enfim, daí ficou complicado de enxergar a resposta. Então, assim, digitalizando fica mais fácil, né? Então, questão 42, alguém está me perguntando aí, né? Quais dentre os seguintes são valores permitidos dos números quânticos de um elétron do átomo de hidrogênio? Aqui, moçada, essa questão é assim, tá? Essa questão número 5,
O que eu preparei para vocês eu nem vou passar hoje, né? Não tem problema. A gente faz aquilo que vocês têm. Não é questão número 5, não, é questão 42, perdão. Questão 42, que alguém me perguntou aí, é assim, tá? Todos os números quânticos, eles foram feitos em relação ao átomo de hidrogênio, tá bom? Então, não significa que esses números quânticos que estão aí são necessariamente para o átomo de hidrogênio, tá bom? Certo? Não necessariamente são para o átomo de hidrogênio. É que todos eles foram feitos em relação ao átomo de hidrogênio. Então, a mecânica quântica, ela foi criada toda em relação a esse elemento, que é o mais simples, tá? Então, vamos lá. Letra A. N igual a 2. Então, N igual a 2. L igual a 1. Cada 2. Então, vou colocar aqui 2, certo? L igual a 1, eu estou falando de qual subnível? S é 0, L é 1, ou P é 1, D é 2 e F é 3. Então, L igual a 1, eu estou falando do subnível P. ML igual a 1 significa que no orbital 1, tá? Eu tenho um elétron. Se tá para cima ou tá para baixo, não importa. Para esse exercício, eu tenho um elétron. Isso é permitido? Essa questão é permitida, tá? É permitido N igual a 2, L igual a 1 e ML igual a 1? O P, eu tenho quantos orbitais? No subnível P, eu tenho quantos orbitais? Eu tenho 3. Nós fizemos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil. Subnível P, ó, que é L igual a 1, nós temos 3 orbitais, né? Ó, orbital menos 1, 0 e mais 1. Então, nós temos condições de ter elétrons com esse conjunto de números quânticos. Então, isso aí é permitido, tá? Agora, na letra B, por exemplo, na letra B, nós temos N igual a 1. N igual a 1 na letra B, tá? Letra B, N igual a 1. Se o N é igual a 1, então tá na camada 1, tá? Depois, L igual a 0, certo? ML igual a menos 1. Pessoal, N igual a 1 tá na camada 1. L igual a 0 significa que eu estou falando de qual subnível? Subnível S, tá? ML igual a menos 1, não tem, porque o subnível S tem só um quadradinho. Lembra, ó? Subnível S é só um quadradinho, certo? É só esse aqui, é só um quadradinho, né? E qual que é a orientação no espaço? É 0, né? A orientação no espaço do orbital S, do subnível S, né, desse orbital dele, é 0. Então, não tem como eu ter menos 1. Para ser menos 1, deveria ser, no mínimo, ML igual a 1, porque ML igual a 0 vai me dar o orbital S. E S não tem menos 1, S só 0, tá? Certo? Beleza? Tá, não esquece a 19, então vou lá, vou fazer a 19. Aí a outra você faz, entendeu? É Daia, né? Então, 19. Vou pegar aqui a 19 para fazer com vocês, tá? 19. Ah, é. 19 você tinha pedido, né? Então, aqui a 19 eu vou explicar fazendo, eu tenho aqui o slide que eu preparei das aulas, né? Não tá aqui.
Não, mas tudo bem, não tem problema. Pessoal, a questão... a 48 também. Beleza. Então, a 19 diz assim, que ligações entre as seguintes são polares? Quando que uma ligação ela é polar? Quando tem diferença de eletronegatividade, tá? Então, assim, tem diferença de eletronegatividade? A ligação, ela é polar, certo? O boro e o cloro. O boro e o cloro, eles têm diferença de eletronegatividade? Tem e muita. E o que é eletronegatividade? Vamos lembrar lá, né? Deixa eu pegar minha tabela periódica que eu deixei aqui preparado para vocês, que eu achei que vocês iam perguntar mais disso aqui, mas vocês não estão com dúvida nisso. Então, eu vou usar essa tabela que eu já tenho aqui, tá bom? Então, aqui, pessoal, eletronegatividade é a capacidade que um elemento tem de atrair um par de elétrons para si numa ligação. Então, quais são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Os elementos da família 7, tá? Porque eles têm mais elétrons, têm 7 elétrons, e eles atraem muito bem um elétron da última camada, tá? Então, aqui. Ele atrai muito bem um elétron para si, tá? Então, os elementos da família 7 atraem elétrons para si numa ligação química, tá bom? Então, numa ligação química tipo HCl, o par de elétrons da ligação, ele fica mais atraído para o elemento mais eletronegativo, no caso, os elementos da família 7, os halogênios, são muito eletronegativos. Como varia a eletronegatividade? A eletronegatividade, ela varia no sentido que está representado aqui, tá? Então, os menores, aqui nós temos os menores elementos, né? Nesse sentido, nós temos os menores elementos. Quanto menor for um elemento, mais eletronegativo ele vai ser. Por quê? Porque ele está mais próximo do núcleo, então ele vai ter o núcleo é que vai atrair o par de elétrons numa ligação. Então, por exemplo, você tem aqui H e o F. Ou não, né? Vamos pegar o exemplo da apostila, o exemplo da integradora, BCl. Tenho aqui o BCl. O boro, ele está aqui, na família 3. E o cloro está na família 7. Quem é mais eletronegativo, então? O cloro. Se o cloro é mais eletronegativo, ele vai ficar com uma característica negativa e o boro uma característica positiva. Então, esse par de elétrons aqui vai ficar mais atraído para o lado do cloro, porque ele tem uma tendência maior de atrair elétrons para si. Se eu olhasse entre o cloro e o flúor, quem tem maior eletronegatividade? O flúor é o mais eletronegativo. Por quê? Porque ele é menor, ele tem menos camada. Na verdade, quem está atraindo esse par de elétrons aqui é o núcleo do mais eletronegativo. Então, quanto menos camadas ele tiver, maior vai ser a atração dele, mais ele vai atrair o elétron que está ligado a ele, que nesse caso aqui é o do boro. Então, o boro é menos eletronegativo e o cloro é o mais eletronegativo, tá bom? E aí, nós temos, então, a letra... isso aqui é a questão... Nós temos, por exemplo, ó, cloro, cloro, né? Cloro, cloro... não tem diferença de eletronegatividade, porque se trata do mesmo elemento. Então, a ligação, ela é apolar. Então, não tem, né? Não é polar. Então, polar seria quando há diferença de eletronegatividade, gera polos, e aí a ligação é polar. O menos eletronegativo é aquele que você vai ter que olhar aqui na tabela periódica, tá? Para saber que a variação da tabela periódica está no sentido que eu estou representando aqui para vocês, tá? Então, a 48, ficou clara a questão? De polar e apolar aí, quem perguntou? Sim, beleza. Então, aqui a questão 48, tem uma pessoa que perguntou, a Jennifer perguntou a 48. Gente, a 48 eu já fiz na aula passada.
48 eu já fiz na aula passada, pessoal. Vou dar um norte aí, tá? Mas a 48 eu já fiz, tenho certeza que eu fiz. Absoluta. Mas a gente ajuda aqui. Vou explicar 48, tá? Para quem está com dúvida. Então, vamos lá. 48. É assim. Então, ele falou que o átomo A, né, que tem 3x mais 2 de próton. Então, vou colocar aqui Z igual a 3x mais 2, tá? E ele falou que a massa, que é o que está em cima, né? Então, a massa sempre que está em cima é igual a 7x, certo? E ele disse que tudo isso aí tem 38 nêutrons, tá? Isso aqui tem 38 nêutrons. Aí ele falou assim, o número de elétrons desse átomo é... Como ele não falou nada, que é se está perdendo ou ganhando elétrons, você considera igual a nêutron. É um átomo neutro, que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Para você achar o número de tem que achar o número de prótons. Pela fórmula que A é igual a Z mais N. Mas quem que é A? Então, vamos colocar. A é 7x, que é igual a Z. Z é quanto? 3x mais 2, mais o nêutron, que é 38. Pronto, acabou a questão, tá? É aqui, você acha o valor de x. Achou o valor de x, você vai substituir aqui, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, 7x, passo 3x que está depois do sinal de igual para antes. Então, 3x, deixo que tem x de um lado e que não tem do outro. Então, você vai somar aqui, ó, 38 mais 2. Então, 38 mais 2 vai dar 40. 7x menos 3x vai dar 4x. Isso deu 40. Então, o valor de x é igual a 10, né? Porque você vai passar dividindo, 40 dividido por 4 é 10. Então, quem não entendeu aqui, 40 dividido por 4, x é igual a 10. Acabou a questão? Achou o valor de x, acabou a questão? Não. Ele perguntou o número de elétrons. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, aqui, ó, Z é igual, né? 3x mais 2. Então, Z é igual 3 vezes o valor de x é quanto? 10 mais 2. Então, Z é igual a 32, tá bom? Que elemento é esse que tem 32 elétrons? Aí você vai procurar lá na sua tabela periódica. Explica a questão 6, por favor. Vamos para a questão 6. Bom, a questão 6 diz assim: explique por que a carga nuclear efetiva que atua sobre o elétron 2s no boro é maior do que atua sobre o elétron no 2p. Pessoal, seguinte, 2s está mais próximo do núcleo, né, que o 2p. Então, ele vai sentir mais a atração do núcleo, certo? Então, quanto mais próximo do núcleo, maior é a atração, né? Então, ele vai sentir mais o efeito da carga nuclear. Carga do núcleo, porque ele está mais próximo do núcleo, 2s que o 2p. É isso, tá bom? Pessoal, a questão eu preciso agora que vocês me respondam. A questão de contar os elétrons de valência e distribuir na molécula, tá? Que é do AVA dessa semana. Vocês entenderam? Sim? Sim? Então tá bom. Beleza. Então, pessoal, por hoje é só, tá?
Espero que vocês façam as atividades, que dê tudo certo, que vocês consigam ir bem, tá bom? E aí, até a próxima, né? Até a próxima, fiquem com Deus, não esqueçam de estudar. Boa noite para vocês também.